Olá pessoal, tudo bem? Galera, eu vou fazer uma parte aqui um pouquinho mais interativa, tá? Para vocês darem uma olhada na prática, como funcionam as coisas, né? Primeiramente, bem-vindos aí à aula de hoje. Eu queria fazer nesse formato para mostrar algumas coisinhas para vocês sobre a aula de hoje, tá? Primeiramente, bem-vindos então aí à nossa aula, né? Eu sei que vocês assistiram a aula do CMSP. Se não assistiram, deveriam ter assistido, então vão lá assistir se vocês não assistiram ainda, tá? Mas a aula do CMSP da semana retrasada, né? Ela tratou sobre o tema da disseminação das fake news. Ela tratou sobre as informações que a gente recebe aí por WhatsApp ou pela internet mesmo, pelas mídias sociais, né? Que são circuladas por aí e que a gente acaba não verificando às vezes se são verdade ou não, e a gente acaba transmitindo essas informações, né? Seja pelo WhatsApp, pelo próprio WhatsApp. A gente cita sempre esse WhatsApp por conta de ser uma forma de comunicação e transmissão das mensagens, né? Muito rapidamente. É muito fácil compartilhar essas mensagens com milhares de pessoas, né? Então, só que a aula do CMSP tratou sobre isso e eu fiz para vocês um quiz, tá? São várias perguntas e respostas que eles vão estar no Google Forms, tá? O Google Forms é um formulário de perguntas e respostas, tá? Se vocês conseguirem responder, vai ser muito legal para eu verificar aquilo que vocês entenderam da aula do CMSP, tá? Essa daí é uma das tarefas que eu quero que vocês concluam no dia de hoje, tá? Outra tarefa que eu quero que vocês façam depois é a nossa atividade, que está ali no começo, né, do documento, se vocês forem olhar, ou está ali também no final dos nossos slides, tá? É importante que vocês leiam os slides, porque lá tem a aula completa, tá? Aqui eu só quero focar numa parte que eu vou mostrar para vocês, tá? O CMSP, então, ele deu um enfoque, né, para essa aula, esse tema, né, esse assunto que a gente está tratando, mas eu quero dar um enfoque diferente com vocês. Gente, eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre o copyright. Eu citei ele um pouquinho ali nos slides, se vocês quiserem dar uma lidinha, né, para ver. O copyright é o direito de imagem que a gente tem, né? Então, assim, as marcas, ou mesmo as pessoas particularmente, elas podem, né, ter um copyright, ou seja, elas podem ter um direito de uso dessa imagem. Então, nem tudo aquilo que está na internet a gente pode utilizar e reproduzir, né, de qualquer forma. Então, às vezes a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, a gente não pode pegar uma matéria, a gente não pode pegar um texto que está aí na internet, copiar e colar. Por que os professores, né, insistem tanto com vocês, às vezes de, ai, não copiem, não colem o exercício, né? Às vezes a gente vai fazer aquele exercício e aí tem um exercício perguntando assim, quem foi tal pessoa? Sendo essa pessoa um filósofo, né, um artista. Aí você pesquisa lá na Wikipédia, né, copia, cola, Ctrl+C, Ctrl+V no Word e entrega a atividade. Qual é o problema disso, né? O problema, gente, é que além de você, né, obviamente na parte educacional, né, você não está lendo aquilo que você está pesquisando, mas assim, um outro problema fundamental e muito grave é a reprodução de algo que não foram vocês que escreveram, ou seja, vocês estão reproduzindo algo que não é da autoria de vocês, tá? Ou seja, eu como autora desse texto, por exemplo, eu posso realmente entrar com um processo contra vocês para vocês terem utilizado aquilo que eu criei, certo? Se eu tiver o direito autoral sobre aquela imagem, se eu tiver direito autoral sobre aquele texto, né? Ah, mas professora, eu não vou conseguir. Você acha que alguém vai vir atrás, né, de mim porque eu copiei e colei? Não. A maioria das pessoas, obviamente, não vai ficar vendo a todo momento se aquela imagem, aquele texto foi reproduzido, gente. Mas vocês vão ver mais para frente que quando a gente chega num nível, por exemplo, acadêmico, né, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente vai fazer um trabalho acadêmico na faculdade, por exemplo, a gente não pode utilizar uma fonte qualquer e não citar o autor, porque aí sim a gente pode incorrer, né, num processo, a gente pode incorrer realmente num processo jurídico, a gente pode ser processado por estar citando, né, algo sem colocar a fonte. Eu não sei se vocês perceberam, mas em todas as nossas aulas, eu sempre coloco a fonte no fim, né, de tudo aquilo que eu usei, porque eu gosto de usar algumas outras fontes, né, para trazer para vocês algumas informações fora daquilo que está no caderno do aluno, aquilo que é passado no CMSP, né. Mas realmente, se eu não citar essas fontes, eu estou me apropriando de algo que não é meu, tá?
Então, queria dar essa explicação rapidinha para vocês e ensinar uma coisa bem útil para vocês utilizarem nos trabalhos de vocês, tá? Quando vocês vão fazer algum trabalho, que vocês querem colocar alguma imagem, alguma coisa assim, eu quero falar especificamente agora, não de textos, tá, gente? Mas eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa de imagem no Google, tá bom? Porque quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho, é muito comum que a gente entre no Google e digite. Então, eu estou lá fazendo um trabalho, né, sobre casas. Aí eu quero colocar uma casa. Eu vou colocar aqui casa, né? E vou colocar aqui nas imagens, tá? Aí eu tenho várias imagens de casa, né? O que eu posso fazer? Posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar essa casa bem bonitinha aqui no meu trabalho, tá? O que acontece? Todas as fotos que elas estão aqui no Google, né? Elas têm um padrão de compartilhamento de imagens, tá? E se vocês perceberem, quando vocês abrem uma imagem aqui no Google, sempre aqui embaixo está escrito: as imagens podem ter direitos autorais. Aqui, ó. Vocês já tinham percebido isso? Ou nunca tinham percebido? Então, tudo que está na internet tem um direito autoral, ao menos que ele seja de uso e compartilhamento livre, tá? A gente tem algo que está ali nos slides também, que eu expliquei para vocês, que chama C, e tem um C do lado, é o Creative Commons, né? Que é como se fosse algo que seja criatividade comum. Então, vamos dizer assim que é algo que é comum a todo mundo. Então, você pode utilizar. Eles criaram esse Creative Commons em comparação, né, a esse copyright, tá? Então, as imagens que são de Creative Commons, elas podem ser realmente utilizadas. Mas tem algumas divisões, tá? Para essas divulgações. Você pode utilizar, às vezes, para reprodução. Você pode utilizar algumas dessas imagens com reprodução e para lucros, né? Então, para fins financeiros. Então, por exemplo, eu tenho lá a minha marca da minha loja e eu quero colocar uma imagem do Google. Pode ser utilizado? Pode ser utilizado, desde que esteja escrito lá que essa imagem pode ser compartilhada para fins comerciais. Tá? Então, a gente tem que ficar sempre atento, gente, ao quando a gente vai pesquisar alguma imagem, tá? Eu quero mostrar para vocês um pouquinho acerca das configurações dessa pesquisa, tá? Então, vocês vieram aqui, pesquisaram a casa e vão vir aqui em configurações, em ferramentas, desculpa. Ó, vieram aqui em ferramentas, aqui a gente vai fazer um filtro, né, de pesquisa. Então, eu posso filtrar minhas imagens por tamanho, por cor, por tipo, por tempo e por direitos de uso, isso que é muito importante. Então, olha só, aqui sempre vem, né, de padrão do Google, selecionado sem filtro de licença. O que isso significa? Significa que essas imagens, elas estão sem filtro de licença, ou seja, não estão filtradas pela licença de uso para reutilização. Então, o legal aqui é você colocar aqui, marcadas para reutilização, ó, só reutilização. Tem as marcadas para reutilização não comercial com modificação, ou seja, você pode pegar essa imagem, você pode modificá-la como você quiser, mas você não pode trabalhar ela comercialmente falando. Então, você não pode usar ela como sua marca, por exemplo, tá? Então, eu sempre seleciono esse marca para reutilização, porque essa marcada para reutilização, normalmente vai vir sites assim como esse BR Ilha, vai vir esse Pixabay. Esse site aqui, Pixabay, ele tem várias imagens gratuitas, né? E assim, sim, reduzem, né, as quantidades de imagens que a gente pode utilizar. Sim, mas pelo menos a gente está seguro de que a imagem que nós estamos utilizando, ela não tem um direito autoral e que a pessoa da imagem, né, não vai vir atrás de você falando, ó, desculpa, mas essa imagem é minha, né? Tudo bem? Então, esse é um filtro bem importante para vocês utilizarem nos seus trabalhos, em qualquer coisa que vocês forem fazer, tá bom? Eu também queria rapidinho mostrar para vocês também esses tipos, ó, também dá para você selecionar. Então, você vai selecionando aqui essas imagens mais simples, assim, né? Mas sempre com esse filtro de marcados para reutilização, para que não tenham direitos autorais, tá bom? Agora vocês vão dar uma olhadinha lá nos slides, né? Ou no começo do documento, né? Que vocês recebem aí para fazer a atividade, que vai ter uma atividade lá. Lá no último slide eu contei para vocês a história de uma menina, né? Que teve a sua imagem vazada, né? O que aconteceu com ela? Vão lá ver. Leem a história dela lá, dão uma olhadinha e tirem suas conclusões.
Agora, a atividade são 2 perguntas, e aí vocês respondem, tá bom? São 2 perguntinhas só para vocês refletirem um pouquinho acerca da ética na divulgação, né, e no compartilhamento de imagens, tá? Eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre isso, tá bom? Um abração aí, se cuidem e até a próxima aula.